Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa apostila ainda, apostila 1, porque nós não terminamos o capítulo 4. Então eu gostaria sim, esse é o último capítulo, né, do primeiro bimestre, que vocês acompanhassem junto com a apostila. E o que nós vamos ver nesse quarto capítulo? As paisagens terrestres e os fenômenos naturais. Estão lá na página 56. Então nós vamos começar a nossa aula. Espero aí que você já pegou sua apostila, né, para acompanhar. Porque fica mais fácil depois, se tiver dúvidas, vocês recorrerem a mim, para que eu possa ajudá-los a esclarecer as dúvidas, ok? Vamos lá então? Paisagem natural. Ela pode ser alterada de uma forma antropogênica ou ainda de uma forma decorrente de desastres naturais. A antropogênica ocorre um desastre ambiental, por exemplo, a ruptura de uma barragem. Eu coloquei um exemplo aqui lá do desastre que ocorreu em Mariana, né? Que foi uma ruptura de barragem que destruiu totalmente ali a cidade. Uma outra forma de desastre natural foram os terremotos, o movimento das placas tectônicas. Então isso ocorre na natureza, é um fenômeno natural. O solo. O que é o solo? O solo também é chamado de terra. Ele é fundamental para a vida de todos os seres vivos do nosso planeta. Ele é o resultado da ação conjunta de agentes externos. O que são agentes externos, né? São os agentes intemperismo, como a chuva, o vento, a umidade. Eles são enriquecidos com matéria orgânica, ou seja, os restos de animais e plantas, a decomposição desses animais e plantas. Então, quando ocorre a decomposição, nós temos aí a matéria orgânica. O solo é a camada mais fina da crosta terrestre e se localiza na superfície externa. E como já ocorre a formação do solo? É importante hoje a gente observar a imagem primeiro da rocha-mãe. Então nós sempre vai ter uma rocha e vai sofrendo mudanças de acordo com a temperatura, a ação da chuva, do vento, eles vão se transformando. Então tudo isso aí vai se fragmentando e as rochas vão provocando transformações químicas. Então, pela ação do intemperismo, olha lá a interação do temperismo, sol, chuva, vento, né? Que lentamente o solo vai se formando. Então, dessa maneira vai continuamente se remodelando. Os seres vivos também contribuem para esse processo de transformação das rochas no solo. Nós vamos encontrar aqui as camadas do solo, olha lá, a rocha-mãe, bem abaixo. Ela é submetida então ao intemperismo, né? Vai se degradando, se decompondo, dando origem ao solo. Nós vamos encontrar no horizonte, ou seja, na camada intermediária, o horizonte formado por partes poucas degradadas das rochas-mãe, com presença de materiais ainda que não foram transformados em solo. Nós vamos encontrar o horizonte formado por parte bastante desgastada da rocha-mãe, sendo abaixo do horizonte A. Já no horizonte A, nós vamos ter o primeiro horizonte, primeiro mineral do solo, mais escuro, por conter mais humus que o horizonte A e B. Porém, a camada acima, ela mostra pra gente os restos dos animais e plantas, né, na superfície, que vai dar realmente a origem ao nosso solo. Então, temos que perceber aqui que nós vamos ter duas camadas, as superficiais e as camadas subsuperficiais, onde ocorre a transformação do solo, não esquecendo que precisa-se de uma rocha-mãe ser submetida ao intemperismo, né, a ação do vento, da chuva, para poder lentamente formar as outras camadas. E quais os tipos de solo que nós encontramos na natureza? Ora, o arenoso, argiloso, moso e calcário. O solo arenoso, o próprio nome já está falando, ele possui uma grande quantidade de areia. É um tipo de solo muito permeável, pois a água vai infiltrar facilmente por esses espaços, né, formados entre os grãos de areia. Normalmente ele é pobre em nutrientes. Nós temos o solo argiloso, que é formado por pequenos grãos e bem mais compactos, sendo impermeável e apresenta grande quantidade de nutrientes. Já no solo humoso, chamado em alguns lugares de terra preta, esse tipo de solo é bastante fértil, pois é nele que vai se encontrar uma grande concentração de material orgânico em decomposição. Esse solo também é adequado para a realização da atividade agrícola. E por fim, nós temos o solo calcário, pouco nutriente, grande quantidade de partículas rochosas em sua composição, é inadequado para o cultivo de plantas. Ele é típico das regiões desérticas, então, agricultura não dá.
A composição do solo interfere na agricultura, claro. As características do solo influenciam diretamente na propriedade agrícola e no desenvolvimento socioeconômico também de um determinado lugar. Porém, é importante destacar que técnicas agrícolas têm adaptado alguns solos para o cultivo, através da introdução de nutrientes. Porque muitas vezes o solo é pobre, porém, algumas técnicas hoje já podem ajudar com que esse solo fique produtivo, ou seja, com a introdução de nutrientes. Nós temos uma aula prática lá na página 60, como o solo pode atuar como um filtro. Eu gostaria muito que, se fosse possível, vocês fizessem e mandando um flashback para mim, como foi essa aula prática. O que vocês acharam? Eu peço lá no Classroom que vocês, depois da realização do experimento, vocês respondam como foi a aula prática de vocês, o que vocês observaram, né? Então, é bastante interessante. Eu gostaria muito que vocês fizessem, se for possível, tá bom? Não deixe de assistir os vídeos que eu estou postando lá, referente à aula de hoje. E não deixar de fazer as atividades. Beijos, ok? Saudade de vocês.